Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Liderança. Eu sou o Klaus Piragini e nós estamos falando há 40 e poucos já episódios sobre como treinar e capacitar a sua liderança. E se esse podcast tem ajudado você, eu queria já convidar você a deixar seu joinha, já deixar seu like, já compartilhar, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar o nosso canal e vai ajudar também a gente a abençoar muita gente aí, a liderança de muitas pessoas vão ser capacitadas. Hoje o tema é bem interessante porque a gente precisa trabalhar um pouco nisso e às vezes a gente não percebe quando nós temos dificuldade, principalmente nesse tempo onde a gente tem que se diferenciar, tem que fazer as coisas de uma maneira que possa chamar um pouco mais a atenção. Nós vamos falar sobre incentivar a criatividade. Começa agora o podcast de liderança com Klaus Piragini. Um dos problemas que eu vejo é que muita gente aí não percebe que precisa incentivar a criatividade no segmento que trabalha. Às vezes nós não conseguimos fazer isso porque criamos algumas estruturas e algumas rigidez nessa estrutura que impede todo tipo de criatividade e não incentiva a imaginação. Mas existe também um problema que é bem comum na liderança, e muita gente já viveu isso, que é o problema de que algumas pessoas acham que sempre para ser criativos vão precisar de mais dinheiro, mais pessoas, mais recursos, ao invés de olhar o que tem. É muito comum você fazer aquelas reuniões de brainstorm, sabe, para discutir imaginação, criatividade, e as pessoas só sugerirem coisas que são impossíveis ou fora da nossa realidade. Nós queremos um helicóptero, nós queremos que venha um trapezista, e às vezes a gente não tem essa condição nem aquela realidade de poder ter um helicóptero na mão e um trapezista. Eu falo isso como ideias, para você entender, mas completamente fora daquilo que nós estamos vivendo. E aí isso prejudica até a criatividade, porque parece que tudo que vai ser sugerido vai ser fora da nossa realidade, da nossa condição, e da nossa capacidade para o momento. Às vezes você tem que ser criativo, porque tem muita gente que entende que ser criativo, na verdade, não é usar o que você tem nas mãos, não é você perceber o que você já tem, mas é você procurar mais recursos, mais dinheiro e mais pessoas. Hoje eu quero mostrar para você que para ser criativo você não precisa, é claro que ajuda, você ter mais recursos, mais dinheiro, pode ser, mas você pode usar muita coisa que você já tem, muita capacidade, muito equipamento, muita coisa que você já possui. Então isso é interessante a gente perceber, outro dia minha filha estava comentando, estava fazendo comentários e tal, falando sobre equipamentos para transmissão, para online, para fazer transmissões online, e deu algumas sugestões. E as pessoas, não, isso aí não dá, isso aí não dá. E às vezes são coisas que a pessoa até tem, mas ela não quer usar porque ela não entende. Para ela, para ser criativa, ela precisa de mais recursos e mais equipamentos e mais dinheiro. Então, uma das coisas que a gente precisa entender para primeiro criar essa ideia de imaginação, de exercer a imaginação, você precisa compreender, de que é necessário criar uma cultura correta para que as pessoas possam inovar e ser criativas. Isso não é tão fácil assim, porque às vezes para inovar e ser criativo, a gente, mais uma vez eu digo, a gente fica esperando coisas que não são reais, que são impossíveis da gente fazer. Então isso prejudica muito. Quando você começa a perceber que há situações que são impossíveis de você fazer, você desiste, você não quer continuar. E aí vem essa questão toda, Como que eu posso ser criativo? Então primeiro vamos criar uma cultura onde as pessoas possam dar ideias, elas possam ser ouvidas, elas possam ser criativas, mas levando as pessoas, conduzindo as pessoas a aquilo que é a nossa realidade do momento e que a gente pode fazer. Criar essa cultura não é fácil, porque em alguns momentos a rigidez, a falta de flexibilidade, a maneira como a gente criou uma estrutura que não pode falhar, que não pode errar, prejudica demais a criatividade e a inovação. Então, uma das coisas que a gente precisa lidar com isso, é perder o medo de inovar, perder o medo de ser criativo usando o que a gente tem nas mãos. Tem muita gente que tem medo de fazer isso, de não ficar legal, de alguém criticar, ou de alguma pessoa dizer, mas vocês fizeram isso, foi tão
tão simples, né? Mas às vezes dentro da sua realidade isso é importante. No meu segmento de trabalho, que é a igreja, né? Eu aprendi isso. Cada fase do ministério, quando você é uma igreja menor, você tem a oportunidade de ser criativo, porque você pode usar poucas pessoas que você consegue congregar para fazer projetos muito legais que vão agregar outros. Mas quando a igreja cresce um pouco, aqueles mesmos projetos ficam inviáveis, né? Então a criatividade naquela área não dá, porque para você fazer aquilo, muita gente vai estar e vai perder o sentido de fazer. Por exemplo, vamos fazer aqui um jantar e vamos convidar os irmãos. Isso é viável quando você tem poucas pessoas. Quando você tem muita gente, você não consegue às vezes fazer, agradar essas pessoas. Então, usar a criatividade para cada estágio, para cada fase da nossa vida é muito importante. Inovar de acordo com aquilo que nós estamos vivendo também é muito importante. A gente entender o momento que nós estamos vivendo e inovar dentro desse momento. Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Então, quero dar algumas dicas para você criar essa cultura de inovação e dentro de você, dentro dos seus liderados, da equipe que você trabalha, porque às vezes você tem um projeto criativo, às vezes é maior do que uma campanha de marketing que a empresa gastou milhões. Por quê? Porque você criou dentro daquilo que era a realidade de vocês. Então vamos lá. Uma das ideias que eu penso sobre criatividade é que nós temos que permitir falhar. Se uma primeira ideia não der certo, se alguém tentou inovar e aquilo não foi legal, e você já sair crucificando, já sair gritando e estourando, ficando nervoso, você vai inibir que outras pessoas tenham ideias e tenham planejamentos, tentem ser criativos e tentem inovar. Então, mesmo que alguém falhe nesse projeto, mantenha a calma, permita que a pessoa falhe. Se a pessoa não puder falhar, ela não pode aprender. Se ela não puder falhar, ela não pode criar. Então tem certas coisas que a gente vai falhar, não tem jeito, mas é mais importante que você tente fazer aquilo que foi chamado para fazer com criatividade, do que você ficar repetindo anos e anos a mesma rotina, né? Então muita gente para no tempo, ela não quer ser criativa porque tem medo de falhar, ou porque se fizer e não der certo, ela sabe que vai ser crucificada, que vai ser chamada em público, atenção, que vai ser envergonhada, e aí as outras pessoas que veem você fazendo isso, não vão querer também dar nenhuma ideia, nem correr nenhum risco, porque não vão querer se envolver com esse tipo de problema, né? Então, para criar essa cultura de inovação, permita que as pessoas falem. Segunda coisa, proíba a frase "se nós tivéssemos isso". Eu proíbo essa frase quando estou em reunião. Quando a pessoa chega para mim e fala que quer ser criativo com coisas que eu não tenho, isso não é criatividade, isso é ilusão, né? Ou que não tem condição, ou que não é real, faz parte. Então proíba a frase "se nós tivéssemos isso", "se nós tivéssemos aquilo", né? Ou que se aquelas pessoas estivessem aqui. O que nós temos? Quando você proíbe essa frase, você está forçando as pessoas a olharem o que elas realmente têm. Porque se toda vez que você der uma ideia, elas falam assim, eu queria um leão. Aí você fala, tá, você conhece alguém que tem um leão? Não, mas vai ser muito legal chegar aqui na nossa reunião anual e um leão entrar e rugir para todo mundo. Mas você tem um leão? Não tenho, né? Então como é que eu vou criar? Tudo bem que se você tiver o recurso, se tiver o dinheiro, tiver a condição, ok, isso é um problema seu. O que eu quero mostrar é que algumas pessoas vão criando tantas ideias que desgastam a criatividade, né? Então, primeiro pergunte para ela, olha, não pode falar se nós tivéssemos, ou se aquela pessoa estivesse, ou se alguém soubesse. Entre nós aqui, nesse grupo, o que nós temos? Qual é a habilidade? De repente você não tem um leão, mas você tem uma pessoa lá que faz lettering, pode escrever na hora frases lindas e maravilhosas e muito mais leal do que você conseguir um leão, né? E de repente essa pessoa pode até fazer isso enquanto você está dando a palestra, e aí você já começou a ser criativo, ou as pessoas podem entrar e receber algo que elas vão descobrir que no final vai formar esse lettering, eu não sei, mas você está usando porque você descobriu que alguém sabe escrever daquela maneira e que você pode usar. Então isso é interessante, quando você bloqueia essa ideia, se nós tivéssemos, você força que as pessoas foquem para aquilo que elas têm. E a inovação e a criatividade é muito importante
para chamar atenção, para quebrar os paradigmas, para se diferenciar e até mesmo para mostrar para as pessoas a cultura de crescimento e inovação que você tem. A terceira dica, né? Decida fazer alguma coisa boa com o seu problema. Ou seja, às vezes a gente percebe que muita coisa vai acontecer na nossa vida, problemas vão surgindo, dificuldades, e a gente nunca pensa que aquele problema pode ser uma coisa muito boa para você desenvolver sua criatividade. Eu me lembro que quando nós começamos, né, com o nosso trabalho, a igreja que eu pastorei, onde eu tenho cuidado esses anos todos, nós tínhamos uma situação interessante. Nós não tínhamos recurso, nós não tínhamos pessoas, muitas pessoas, o nosso ambiente não era um ambiente agradável, né, bonito no começo, bem no começo. Então nós tínhamos que usar daquilo que nós tínhamos, ou seja, e todas essas situações eram um problema, mas havia algo que nós tínhamos ali que era muito interessante, que era a proximidade, o amor, a comunhão, estar próximo, estar junto. Então eu me lembro que naquela época eu ia toda semana, na quarta-feira, na casa de alguém e levava quase a igreja inteira, porque era pequenininha, e a gente toda quarta-feira se reunia na casa de alguém, e aquilo foi crescendo, até que chegou um dia que a última reunião que nós fizemos tinha mais gente para lá de fora da casa do que por dentro. Aí a gente teve que repensar a estratégia. Então aquilo que era um problema, ter poucas pessoas, poucos recursos, virou uma chave de criatividade e de momento de mudança. Logo depois que isso terminou, porque não dava mais para fazer essa reunião dessa maneira, nós então abrimos jantares na igreja, onde as pessoas podiam trazer seus familiares, e a gente tinha ali uma peça de teatro, passava um vídeo, na época isso era bem novo, um vídeo dentro da igreja, um trecho de um filme, a gente pegava aquele trecho e pregava em cima, e era bem bacana. E muita gente ali começou a se chegar. O nosso recurso mudou, nossa criatividade tem que mudar, a nossa condição mudou, a gente tem que acompanhar. Então, às vezes, aquilo que parece ser um problema para você pode ser, na verdade, algo que você pode usar como uma oportunidade que os outros não podem fazer, né? Eles não têm condição de fazer isso, né? E a gente chama isso, um dia eu posso até fazer um podcast aí, se vocês quiserem, comenta aí sobre algo que chama moeda social. Então você está usando aquilo que é uma oportunidade para gerar essa moeda social, que era um problema, para gerar essa moeda social. Então, quando você enxerga que você pode usar isso, né, os problemas como oportunidade, naquela fase que você está, você libera a criatividade, você permite que as pessoas entendam que isso que parecia um grande problema virou uma situação para a gente melhorar, para a gente poder usar o que nós temos nas mãos. A quarta dica, que eu acho que já até citei um pouco, é a questão de você ter controle e flexibilidade. Se você quiser que as pessoas sejam criativas, você não pode controlar o tempo todo. E se você quiser que as pessoas sejam criativas, você também não pode deixar de lado a flexibilidade, ou seja, deixar de ser flexível. Elas têm que ter condição de se adequar e você vai ter que se adaptar a alguma coisa, né? Então, às vezes, você está pedindo para a pessoa ser criativa e você começa a ser extremamente rígido e intransigente, e não deixar que a pessoa inove, mude nada, porque como é que ela vai ser criativa? Tudo tem que estar debaixo do seu controle, tudo tem que estar do seu jeito, como é que ela pode ser criativa? Então isso vai impedir também que projetos novos surjam, né? Aí que tá, então aí alguns líderes vão falar para mim, tá bom, então eu vou ser flexível, eu não vou controlar, e de repente eu descubro que ela inovou uma série de coisas que eu não concordo, uma série de coisas que não me agradam, e aí eu vou ter que desfazer tudo aquilo. Bom, isso é verdade, isso pode acontecer. Mas aí tem alguns segredos que você pode usar. O primeiro é definir claramente quais são os seus valores. Aquilo que ele pode ultrapassar, o que ele não pode. Aquilo que te representa, não te representa. Por exemplo, uma vez eu lembro de uma pessoa que me questionou porque no trabalho deles havia uma sala de criança e uma das professoras decidiu pintar a sala de criança de uma cor mais infantil. Era uma cor mais sóbria, ela decidiu fazer isso. E ele tinha delegado para ela fazer, então ela foi lá e pintou de uma cor mais infantil, e ele ficou muito bravo porque ele não foi consultado e ele não gostava daquela cor, mas era uma cor infantil, que as crianças gostam, que todo mundo ficou feliz, mas ele não gostou. E ele me questionou isso.
Mas então como é que eu posso dirigir, né? Então, a questão aqui é que ele não definiu claramente até onde a pessoa pode ir e quais são os valores que ele tem. Por exemplo, se aquela sala é uma sala que era usada para várias coisas, então ela não pode definir só para criança. E aí que tá, né? Às vezes a gente tem que comunicar, definir os valores que não podem ser ultrapassados, as regrinhas que a gente não quer quebrar. Mas isso não indica que você vai impedir a criatividade. Em outras palavras, tem coisas que não faz parte da sua visão, não faz parte da sua missão. Aí a pessoa não está inovando, ela está criando uma outra coisa. Para inovar, para usar a criatividade, ela tem que usar dentro da sua visão, dentro da sua missão e dentro dos seus valores. Se ela criar qualquer coisa fora disso e chamar de criativo, não, ela está criando outra coisa. Ela está criando um outro projeto, ela está criando uma outra empresa, ela está criando um outro trabalho, mas não está criando aquilo que você chamou para ela fazer. Então, quando você define os valores, nosso valor é graça, é alegria, é fé, é estar contente, e aí a pessoa vem com todo um outro projeto que nega esses valores, então ela está contrariando, ela está dando uma mensagem errada, está fazendo uma comunicação e na verdade ela não está inovando em nada e não está sendo criativa em nada. Criatividade está relacionada a isso, a você pegar aquilo que você sabe que é os seus valores, que é a sua missão e a sua visão, e criar uma maneira nova, criativa de apresentar isso para as pessoas. Isso aí é usar a criatividade e inovação. Mas criar esse ambiente é muito importante. Sem esse ambiente as coisas ficam paradas, as pessoas não chamam atenção, as pessoas não conseguem se definir, parece que tudo está parado no tempo e aquilo não consegue crescer. Então, incentive a criatividade, incentive a inovação, mas defina claramente seus valores, suas regras, sua missão, para que as pessoas possam entender que elas devem usar aquilo que elas já têm. E você vai descobrir que você tem muita coisa que você pode usar de forma criativa, que a gente nem imagina, né? Coisas que a gente nem usa mais, né? Coisas que a gente nem pensa. Às vezes você tem uma câmera, você tem às vezes um papel, uma caneta, como eu falei do lettering, né? Tem tantos projetos criativos que você pode usar, que isso é muito bacana. Estou falando do lettering porque eu tenho um aqui que eu ganhei. E eu vou mostrar agora só para quem está assistindo pelo YouTube. Esse é um projeto de lettering, né? As letras desenhadas, olha que coisa bonita. Eu ganhei da Bruna, obrigado Bruna Pozelli, né? Muito bonito. E é um quadrinho, olha que coisa linda, um quadrinho feito à mão, né? Isso aqui não é comprado, e eu uso aqui com a frase "e tudo quanto fizer prosperará". Essa é uma forma criativa, né? Uma forma bacana de você usar, mas existem muitas outras, tá? Mas não sei fazer lettering, então não posso fazer. Não, existem muitas coisas. Às vezes uma fotografia, uma coisa diferente que você pode fazer. Use a criatividade, use os recursos, se diferencie nesse tempo, porque isso é muito importante. Bom, vamos lá. Fazendo um review, permita falhar, proíba a frase "se nós tivéssemos isso, tivéssemos aquilo, ou tivéssemos mais recursos a gente poderia usar". Decida fazer alguma coisa boa onde você está, com os problemas que você tem, com as limitações que você tem. Decida fazer alguma coisa boa, use de flexibilidade, entenda que o controle, às vezes exagerado, vai impedir também a inovação, e para aí que você possa ter segurança, defina claramente seus valores e as suas regras, suas missões, aquilo que você entende que é a sua visão. Para a gente fazer um fechamento de tudo isso, né, quero deixar 2 perguntas para você. A primeira delas é: você se sente num ambiente criativo, inovador, ou você sente que o seu ambiente não aceita muita inovação e muita criatividade? E em segundo lugar, você é uma das pessoas que se preocupa que se tivesse mais recursos você seria mais criativo, mas você não pode ser criativo com aquilo que você tem nas mãos, ou você é uma das pessoas que consegue criar bastante coisas com aquilo que você já tem? Bom, esse é o podcast da semana. Quero pedir para você compartilhar, quero pedir para você deixar seu like e ajudar a gente a expandir esse canal, a fazer com que esse canal cresça e possa ajudar e abençoar muita gente. Deus abençoe vocês e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação e se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!